Aleluia, te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você permita-se ser guiado pela mão do Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder tanto no céu quanto na terra. Mas só que Ele não obriga, Ele não impõe sobre ninguém. Ele pode todas as coisas, mas Ele deixa o homem seguir o seu próprio caminho. Deus, Ele não invade, Deus, Ele não toma nada de supertão, porque é um Senhor muito educado. Ele bate a porta, Ele espera que você ouça a voz dEle e que você abra a porta para que Ele possa adentrar. Nesse momento, nesta noite, estou aqui para falar de Jesus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele é o Filho de Deus, poderoso. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dEle. Antes que o mundo já existia, Ele já era. Então Ele é o grande eu sou, o Deus poderoso. Senhor, toma cada vida nesse lugar, Senhor. Que haja esperança, salvação, libertação, convenção neste lugar, nesta noite. Que vidas venham a ser libertas pelo poder da Tua palavra, Deus. Que o Senhor liberte jovens, Pai, neste lugar. Liberte homens, mulheres, Senhor. Liberta, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Porque o Senhor é um Deus grande e poderoso. Uma palavra para o nosso coração nessa noite se encontra em Lucas 19. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo e não. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu e depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Palavra da salvação nesta noite, uma palavra muito forte, aonde Jesus mostra ou demonstra que Ele não faz acepção de pessoa. Ali o povo tinha aquele homem como um pecador. Talvez aquele homem ali, o povo não gostava que ele cobrava os impostos ali, mas somos cobrados imposto todo dia, pagamos imposto. Mas ali o povo começou a reclamar, né, dizendo-se: quem é esse que se hospeda na casa de pecadores? Mas Jesus é esse, meu amado, que Ele não faz acepção de pessoa. Jesus, Ele recebe aquele que quer se encontrar com Ele. Aquele que busca, aquele que procura por Jesus, sempre vai encontrá-lo. Porque a palavra do Senhor vai dizer: olha, buscai e me encontrais o que? Quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se o homem busca Jesus, jamais será lançado fora, rejeitado. Porque o próprio Deus fala, Jesus Cristo fala: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então Jesus é aquele, meu amado, por mais pecadores que somos, mais errôneos que somos, Jesus jamais Ele vai nos desprezar. Mas muitas vezes o que acontece
Antes de apresentar Jesus a alguém, as pessoas impedem, bota a dificuldade na frente, bota primeiro os empecilhos. Muitas vezes as pessoas até querem conhecer quem é Jesus, mas muitas vezes a multidão atrapalha, porque coloca primeiro a religião, coloca primeiro os seus dogmas, coloca os seus preceitos, coloca seus achismos baseado em si mesmo, baseado em seus pensamentos, no seu conhecimento, mas não apresenta Jesus baseado na pedra que ele é, a pedra angular, a pedra da salvação, a porta da salvação, o pão da vida, a água da vida. Primeiro a multidão atrapalha, primeiro a multidão impede que as pessoas cheguem a Jesus e conheçam ele verdadeiramente como ele é. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é o Salvador da humanidade. Porque se Jesus fosse uma religião, ele não teria entrado nesta casa. Porque as pessoas ali tudo estavam julgando aquele homem. Os religiosos da época fizeram isso e fazem isso até hoje. Antes de apresentar Jesus, apresenta os seus achismos. Apresenta aquilo que eles acham que é verdade, que eles acreditam que é a verdade, mas eu estou nessa noite para falar que a verdade é Cristo, quem liberta o homem é Cristo, quem veio morrer pelo homem foi Cristo Jesus. Jesus, ele não é um religioso, Jesus, ele é amor, Jesus, ele é misericórdia, Jesus, ele é bondade, ele é graça, ele é justiça, e bem mais do que minhas palavras possam decifrá-lo. Jesus vai além das minhas palavras. Jesus, meu amado, ele não veio para julgar, pelo contrário, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se perderam. E todos nós, se ainda estamos afastados de Jesus, ainda estamos perdidos. E é necessário que Cristo venha nos encontrar. Às vezes nos perdemos nas religiões que afasta o homem de Deus, apresenta tudo, mas não apresenta o caminho que é Jesus, apresenta tantas portas, mas não apresenta a porta que é Cristo Jesus. Por isso que ele diz, olha, fariseus hipócritas, vocês colocam os fardos pesados sobre os homens, do qual vocês não movem um dedo, para quê? Para ajudá-los. Muitas vezes é muita carga sobre o povo, mas não apresenta Jesus, aquele que alivia a nossa carga. Ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e achará o quê? Descanso nele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é aquele que alivia o nosso fardo. Jesus é aquele que quer entrar na nossa vida. Não importa o que o outro pense, não importa o que a multidão pense, o que importa é o que ele pensa de nós. Nós não somos nada, mas mesmo assim ele resolveu nos amar. Não merecemos nada, mas mesmo assim ele nos oferta o seu amor todos os dias, todo momento. É que o amor dele é rejeitado. É o ser humano que rejeita esse amor, que é entregue todos os dias para o homem. É porque o homem ainda não aprendeu, ou ainda não reconhece que Jesus é uma fonte de vida eterna. Jesus é uma água que sacia a nossa sede interna, que é a sede da alma. Jesus é aquele pão que nos alimenta também a nossa alma. Jesus é a esperança para aqueles que já estão desacreditados, para aqueles já que não creem mais em nada, que acham que é o fim. Jesus é a esperança para aqueles que já não vê mais solução, que acham que é o fim de tudo. Então Jesus, meu amado, ele entrou na casa de Zaqueu. Jesus não estava preocupado com o que a multidão falava dele. Jesus estava preocupado em fazer com que Zaqueu conhecesse a pessoa de Cristo. Ele disse, olha, e hoje entrou salvação nesta casa. Por quê? Porque Zaqueu não conhecia o Cristo, mas a partir do momento que Zaqueu teve a curiosidade de ver quem era Cristo, porque a palavra vai dizer que ele queria ver quem era a pessoa de Cristo. O problema é que muitos não querem conhecer quem é a pessoa de Cristo.
Se a gente fosse falar de Cristo, a gente falava e fala a vida toda, enquanto tem vida. Tanta coisa maravilhosa que Deus fez, Jesus fez. Ele disse se ficasse, se pudesse, não ia faltar livros, se fosse documentados todos os milagres, as maravilhas que o próprio Cristo fez. Não ia caber, não ia ter livros o suficiente para escrever. E o mesmo que deixou as escrituras sagradas é o mesmo que escreve uma nova história para aqueles que querem. Zaqueu, ele teve uma nova história, e o autor não era qualquer homem. O autor é Jesus Cristo, aquele que tem o poder de mudar a minha e a tua história. Jesus, ele muda o quadro da nossa vida. Jesus, ele muda a nossa história. E a caneta que Jesus escreve a nossa história não é uma caneta normal. Jesus escreve a nossa história, ele comprou, ele é o autor dessa obra. Ele escreveu, foi com sangue no madeiro, o sangue que foi derramado para limpar a humanidade de todo o pecado, que nos traria a condenação eterna. Jesus teve que apagar o nosso pecado na cruz, o pecado que nos levaria à condenação eterna. Jesus, ele nos banhou com seu sangue precioso. E esse Jesus, aquele mesmo que entrou na casa de Zaqueu, aquele mesmo que se alegrou com Zaqueu ali, Zaqueu se alegrou em recebê-lo. A mesma palavra não mudou. Jesus ainda está na porta, está batendo e está querendo entrar. Mas você se alegra nessa noite em recebê-lo na sua casa, na sua vida, em abrir a porta para ele? Porque tem pessoas até que ouvem a voz, mas não abre a porta para Deus. Às vezes até ouve ele batendo a porta, mas não permite que ele entre na casa. E a casa que Jesus quer morar é em nossa vida. A casa que Jesus quer morar é a nossa vida, é entrar na nossa vida. Não é apenas a casa física. Certo que ele muda também esta casa, mas é a casa que ele quer mudar. Obrigado. É a nossa vida. É a minha e a tua vida. Jesus, ele quer mudar a sua história. Basta você ter curiosidade e se alegrar em receber Jesus na sua vida. Jesus está disposto de mudar a sua história. Ele tem a salvação, é a vida eterna. Basta crermos e aceitar esse Jesus. Maravilhoso Deus eterno, Pai de misericórdia, bondade e graça, que o Senhor salve, Senhor, vidas na QNR, que o quadro da QNR venha ser transformado pelo poder do Teu nome. Eu te entrego cada vizinhança nessa noite. Eu te entrego, Pai, cada estabelecimento comercial nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, vida neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, profetizamos vida, profetizamos libertação, salvação, convenção, no nome de Jesus, porque Jesus é que tem o poder. É Jesus que muda a história. É Jesus que escreve uma nova história. É Jesus que muda a história. Ele é especialista. E é nas vidas mais complicadas é onde Jesus envia a solução. É nos momentos mais difíceis que Jesus está lá para surpreender o homem e dizer tem jeito, e dizer que tem mudança para aqueles que querem ser mudados. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão me ouvindo, daqueles que ainda vão não me ouvir. Que haja salvação, que haja libertação, que haja poder de Deus, proteção de Deus em nome de Jesus.